igreja está de pé. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém vai perseguir pastor. A igreja está firme de pé, apoiando o pastor Silas Malafaia. Ô, senhor ministro, já digitalizou os cadernos? Me devolve. Ok? Nós temos visto coisas que nós consideramos abuso e muitas vezes nós não temos coragem ou condições de nos pronunciar. O pastor Silas tem feito isso e ontem eu vi algo que me despertou, porque me parece que ele não é o alvo. O pastor Silas é apenas o mensageiro. Fala, gente bonita, o assunto é pesado aqui. Pastores de todo o Brasil começam a sair do armário, né? Mas não é virar gay não, tá ligado? Eles começam a se pronunciar aí em defesa a Silas Malafaia, né? Muitos pastores, pessoal, o pastor mais ativo que eu vejo, né? Contra tudo isso que está acontecendo, perseguição contra a direita política e agora perseguição contra a igreja, né? Perseguição religiosa, tá ligado? Começou com o padre, eu esqueci o nome dele, esqueci o nome dele, e agora com os evangélicos aí, através de Silas Malafaia. Silas Malafaia sempre denunciou, né? Sempre denunciou, ele é o pastor mais ativo que a gente vê, e os outros pastores começaram agora a perceber, né, que está havendo uma perseguição religiosa. Começaram tarde, né? Mas antes tarde do que nunca. A galera está começando a se pronunciar em defesa ali a Silas Malafaia, em defesa ao evangelho realmente, né? E aí veio muitos pastores agora, eu vou mostrar nesse vídeo. Ô, senhor ministro, já digitalizou os cadernos? Me devolve. Será que pode ter alguma questão teológica de que eu queira dar um golpe? Bem, talvez sirva para alguém da Polícia Federal aceitar Cristo. Agora escute, irmãos, eu vou terminar minha palavra e a gente vai orar. Eu vou terminar e a gente vai orar. Sabe o que é esse inquérito? O inquérito fala de obstrução de justiça, formação de quadrilha, golpe de Estado, intervenção para ajudar governos estrangeiros. O que é que eu tenho com isso, gente? O que é que eu tenho com isso? Para vocês terem a ideia do nível da perseguição, só que ele escolheu o cara errado. Não que eu seja o Superman Gospel. Não. Ele escolheu o cara errado e eu explico por quê. Porque eu não tenho medo de ser preso, eu não tenho medo de ser retaliado, e a pior coisa é você lutar com alguém que não tenha medo naquilo que você quer lutar. Eu não tenho medo de nada disso. Segundo, com todos os meus defeitos e limitações, eu sou um ungido de Deus. Eu sou uma voz profética. Ele escolheu o cara errado para tocar. E eu declaro aqui para a igreja, já declarei nas manifestações, eu declaro aqui, em nome de Jesus, esse homem vai ser julgado ou pelas leis desse país, ou pela ação de Deus, ou as duas coisas juntas. Mas ele vai cair, vai chegar a hora dele. Eu não desejo mal para ninguém, mas vai chegar. Eu termino a minha palavra para lembrar você, pare para pensar. Há poucos anos atrás, não mais do que 5, ninguém tinha medo de falar em redes sociais. Ninguém tinha medo de postar nada. Como é que as pessoas estão com medo hoje? Por que o medo? Essa é a maior prova de que o Estado democrático no Brasil está em perigo. Irmãos, todas as perseguições políticas terminam na religiosa. Hitler
o comunismo da União Soviética, da Coreia, de Cuba e de China atualmente, e as ditaduras do mundo. O final é perseguição religiosa. Podem mudar, podem falar o que quiser. Eu não vou parar, eu não vou me calar e eu vou continuar a minha marcha naquilo que Deus me chamou para fazer. Eu só peço, me cubra com a sua oração, porque eu não estou defendendo o meu pirão, eu não estou defendendo alguma coisa minha, eu não sou candidato a nada. Eu estou defendendo a liberdade do povo brasileiro. Eu estou defendendo que se cumpra a Constituição, que temos uma nação livre e de paz, sem perseguição política e sem maldade. Essa é a minha oração. A igreja está de pé. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém vai perseguir pastor. A igreja está firme e de pé, apoiando o pastor Silas Malafaia. Rua Malafaia, Rua Malafaia, Rua Malafaia. Bora, pastor! Marco Feliciano, que já é político, pastor Theo, até o pastor Cláudio Duarte, ele mesmo reconheceu, antes dele começar o vídeo, ele disse: eu demoro a vir aqui falar alguma coisa, não sei o quê, porque eu gosto de analisar bem. Pessoal, não tem mais o que analisar. Se você está acompanhando o que está acontecendo, está muito rápido, né? As coisas estão acontecendo muito rápido, uma atrás da outra. Então, se você está ligado, você não precisa mais esse negócio, não, vou analisar direitinho, não sei o que, não. É meter a cara e lutar, meu amigo. E se a gente não lutar agora, não meter a cara agora, o Brasil rapidamente vai virar uma Venezuela. Pessoal, de uma forma muito rápida, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Normalmente eu demoro um pouco a me pronunciar, fico ouvindo, vendo, buscando entender o que está acontecendo, ok? Mas nós vimos ontem um episódio na chegada do pastor Silas e eu preciso me pronunciar sobre isso. Não é de hoje que grande parte dos posicionamentos e das decisões tomadas pelo Supremo Tribunal não está de acordo com o que nós entendemos como justiça, ok? Nós temos visto coisas que nós consideramos abuso e muitas vezes nós não temos coragem ou condições de nos pronunciar. O pastor Silas tem feito isso e ontem eu vi algo que me despertou, porque me parece que ele não é o alvo. O pastor Silas é apenas o mensageiro. O alvo somos todos nós. E a mensagem é: olha o que nós somos capazes de fazer com aqueles que criticam, com aqueles que falam verdades que não devem ser ditas. E se nós somos capazes de fazer isso com ele, pode acreditar que nós somos capazes de fazer também coisas piores com vocês. Então me parece que essa é a mensagem para todos nós. Se você gosta do pastor Silas ou não, ou de outras pessoas, certo? Que têm sido veementemente perseguidas por esse sistema, isso não é relevante. O relevante é o que acontece com eles hoje. Se nós não nos posicionarmos, certamente vai estar acontecendo conosco também amanhã, ok? Então deixo aqui o meu apoio, tá certo, ao pastor Silas Malafaia, e nós precisamos nos posicionar, é verdade, porque o Brasil precisa de nós, brasileiros, tá certo? Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a nossa nação. Nós vamos continuar orando, ok? Pedindo a Deus que tenha misericórdia, mas além de orar, nós precisamos nos posicionar. Um grande abraço a todos, graça e paz. Você vê aí que só uma fala de Flávio Dino, em 24 horas, gerou um prejuízo de 43 bilhões de reais nos bancos, né? Só uma fala dele, viu? Imagine se três ou quatro ministros aí fala também. É bronca, beleza? Solta a vinheta aí, vamos embora pro vídeo, vai lá. Olá amigos, olá irmãos e principalmente líderes religiosos do meu Brasil. Nós presenciamos uma cena lamentável. A Polícia Federal, cumprindo ordem do ministro Alexandre de Moraes, interceptando o pastor Malafaia no aeroporto quando ele chegava de viagem e confiscando assim o seu celular e, pasmem, apreenderam até o seu sermonário.
seu caderno de esboços, mesmo o pastor dizendo que aquilo era o seu sermonário. Isso é inadmissível. Um caderno pessoal não é uma arma, não é um documento legal, não é instrumento de golpe. É apenas o espaço íntimo onde um pregador registra ali as suas reflexões, suas orações e as suas pregações. Apreender esse material, no meu pensamento, é uma tentativa clara de vigiar pensamentos e calar a voz profética de um grande líder religioso. Estou falando aqui de uma violação direta àquilo que a Constituição Federal garante, que é o direito à liberdade de consciência, de crença e de expressão. Não se trata apenas do pastor Silas Malafaia, pessoal. Ora, se um pastor conhecido internacionalmente como o pastor Silas pode ter até as suas anotações privadas tomadas pelo Estado, o que acontecerá com um cidadão comum, com um pequeno líder religioso, com qualquer brasileiro que ouse discordar ou criticar do poder? Porque foi apenas isso que o pastor Malafaia fez. Ele criticou e denunciou. Mas eu penso em outra coisa aqui. Fazem isso com o pastor Malafaia depois de 18 dias da grande manifestação de 3 de agosto que o pastor Silas convocou. E, coincidentemente, estamos a 18 dias da próxima manifestação convocada pelo pastor Malafaia para 7 de setembro. Eu pergunto, seria isso apenas uma grande coincidência? Ou uma tentativa de intimidar o pastor? Perguntar não ofende e não é crime, pelo menos por enquanto. A liberdade religiosa é um pilar da democracia. O que está acontecendo não é justiça, é perseguição. É a criminalização da palavra, da fé e da opinião. Defender o pastor Malafaia hoje não é apenas uma questão de simpatia ou afinidade política. É mais que isso. É defender o direito de todo brasileiro de pensar, de escrever, de pregar e de expressar a sua fé sem medo de que o Estado invada até os seus cadernos pessoais. O Brasil precisa reagir, porque quando um caderno vira prova de crime, é sinal de que já não vivemos mais uma democracia plena. E eu termino dizendo que faço votos de quem ler o caderno do pastor Silas Malafaia, medite nas palavras ali escritas e quem sabe Jesus não faz esse povo se converter. Mais uma vez, eu expresso a minha solidariedade ao pastor Silas, à sua família e a todos os membros da ADVEC. E eu termino dizendo, somos todos Malafaia. Compartilhe esse vídeo. Pastor Silas Malafaia foi homenageado por vários pastores aí em defesa, que saíram em defesa dele aí nas redes sociais. E na igreja foi muito aplaudido e muito receptivo pela galera, recebendo aí todo aquele apoio evangélico, beleza? Pastor Malafaia, ele é o maior líder evangélico, com certeza, de todo o Brasil. É um cara que tem história, é um cara verdadeiro, né? Palavras duras, mas é um cara que realmente sempre bate de frente aí. Como ele mesmo diz, ele não tem medo do sistema, tá partindo para cima. Gente, olha só, quando criticar o poder começa a se tornar crime, a democracia perde o rumo. Nos últimos dias, o pastor Silas Malafaia, né, ele foi incluído no inquérito por suposta obstrução de justiça, após criticar, né, decisões do judiciário e participar de ato, primeiro no Rio, depois teve um ato em São Paulo também, né? E o que preocupa é que o assunto não é sobre concordar com ele ou qualquer ação, mas é sobre o direito de qualquer cidadão de dar sua opinião, de questionar, de ser firme, sem ser tratado como um inimigo do Estado, né? Sempre houve oposição no Brasil e a gente sempre teve liberdade para fazer críticas como cidadãos, né? A mudança disso é muito preocupante, né? Críticas justas, elas precisam ser ouvidas, respeitadas, respondidas por quem recebeu do povo a responsabilidade de governar. O brasileiro, ele precisa ter liberdade para se manifestar, votar em quem quiser e, se julgar necessário, pedir alternância de poderes, né? Isso é democracia. Se alguém ultrapassa limite legal, que responda como cidadão perante a lei, e não por viés religioso ou por tentativa de enquadrar a fé como agravante na situação, né? O Estado laico não é um Estado mudo, é um Estado que garante a mesma regra para todos, para os de dentro e para os de fora da igreja. Outro ponto grave que eu vejo é o espetáculo dos processos, né? Quando processos vazam isso para a imprensa, que fica sabendo antes do próprio investigado, não tem como a gente não achar isso estranho, né, gente? O que a gente defende, né, o que defendemos é muito simples, é uma liberdade de expressão com responsabilidade e igualdade de tratamento para qualquer pessoa, qualquer cidadão, seja pastor, seja jornalista, seja empresário, seja professor, que as instituições estejam protegendo sempre o direito de falar e também o direito de ser ouvido. Sem isso não vai haver confiança, não vai haver diálogo, não vai haver como um país avance, né? E aqui vai mais um pedido, né? Mas que importa muito.
Vamos continuar orando pelo Brasil. Não desista de interceder ao nosso Deus para que tudo que vem acontecendo em nosso país, tão rico e tão bonito, com tanta gente incrível, né, passe logo e que a gente consiga viver em paz. Que Deus abençoe, viver em uma boa economia e uma boa liberdade de expressão. Que Deus abençoe. Pessoal, que venham realmente mais pastores aí somar com a gente, fazer força para que realmente tudo isso, todo esse sistema aí que está tentando derrubar, né, a política, tentando derrubar a religião, né, o cristianismo no Brasil, que eles que caiam por terra, né? Beleza? Pode ser que você não segue e nem goste do pastor Silas Malafaia. Você não precisa ser esse apoiador para entender o absurdo que é investigar um pastor por críticas que ele tem feito ao governo e também ao judiciário. Fala pessoal, você já deve ter visto que a Polícia Federal ela decidiu que o próximo nome a ser investigado no inquérito sobre tentativa de obstrução do processo de investigação do 8 de janeiro é o nome do pastor Silas Malafaia. Tá em todas as notícias, redes sociais, etc, etc. E não, você não ouviu errado. Não estão investigando um assassino ou um líder de facção criminosa, um deputado que desviou milhões de emenda parlamentar ou um prefeito que roubou verba da saúde, nenhum ex-presidente acusado de corrupção. Simplesmente eles deixaram tudo isso de lado e agora estão passando a investigar um pastor que tem sua vida exposta e aberta nas redes sociais para quem quiser ver e quem quiser julgar. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo hoje. Um Brasil de um estado de exceção. E deixa eu já começar dizendo uma coisa. Pode ser que você não segue e nem goste do pastor Silas Malafaia. Tudo bem, talvez você já ouviu alguma coisa dele, que você não concordou, o jeito dele. Também, isso aí é teu direito, isso aí eu também respeito. Você não precisa ser esse apoiador para entender o absurdo que é investigar um pastor por críticas que ele tem feito ao governo e também ao judiciário. Quem aqui não lembra, lá de trás, do pastor Silas Malafaia criticando Lula e Dilma, tô falando anos atrás, lá no Petrolão. Quem aqui não lembra dos vídeos do mesmo pastor criticando os deputados e senadores do PT que queriam pautar o aborto? Quem aqui não lembra dos vídeos do pastor Silas lá no Congresso Nacional defendendo o casamento que nós entendemos como entre homem e mulher e denunciando também toda a agenda LGBT, que inclusive isso antes deles usarem as siglas LGBT. Então o que eu estou dizendo? Que há anos o pastor Silas, ele tem verbalizado e se posto como uma voz à defesa da liberdade, de valores conservadores, inclusive até fazendo vídeos no passado, você pode procurar, dele até criticando o Bolsonaro. Mas foi só agora que ele se tornou então esse risco à democracia e passou a ser investigado, inclusive, percebe isso aqui, formar uma organização criminosa e atentar contra a soberania brasileira. Que absurdo. E para não dizer que eu estou sendo tendencioso nos meus posicionamentos aqui, eu quero trazer aqui para você uma nota que foi publicada hoje pela ANAJURE. Olha que sério é isso. A Associação de Juristas Evangélicos falando para nós que essa investigação ao pastor Silas expõe que a liberdade de expressão e o devido processo legal no Brasil estão em risco por 3 razões principais. Isso aqui é a análise da ANAJURE. Número 1, pelo fato de ter havido vazamento de informações à imprensa antes de qualquer comunicação formal à defesa, e que a ANAJURE considera isso aí uma penalização antecipada, que viola então a presunção de inocência. Esse é o número 1. Número 2, pela criminalização do dissenso, argumentando que opiniões críticas a autoridades não podem ser por si só entendidas como crimes, sem a demonstração clara de atos ilícitos. Não existe essa demonstração. Número 3, pelo efeito inibidor, esse efeito psicológico do chilling effect, de causar intimidação. Então o que significa isso? Que a investigação de um líder de grande projeção como ele, ela acaba só de ter essa investigação desmotiva outras pessoas a manifestar suas opiniões, empobrecendo então o debate democrático. Bom, aí tá a análise da ANAJURE. Só não vê quem não quer. Independente de você gostar ou não do pastor Silas Malafaia, como cidadãos, nós devemos sempre nos manifestar quando o direito de alguém é ferido. E o pastor Silas, como qualquer outro cidadão brasileiro, tem o direito de se posicionar. Assim como eu tenho e você também tem. Mas porque ele se posicionou contra os abusos do Alexandre de Moraes e também do STF, ele agora então está correndo o risco de ser processado e ir para a cadeia. Então a pergunta é, aonde é que nós vamos parar? Será que é nesse Brasil que você quer viver? Um Brasil onde a gente não pode mais falar, expressar, um Brasil onde a gente não pode manifestar ou mobilizar oposição diante das injustiças? Que democracia é essa?
Estamos vivendo aqui num país que tudo bem você ir pra rua, levantar bandeira de organização terrorista que nem o Hamas, que matou bebês lá em Israel, mas você organizar uma manifestação pela liberdade, isso aí você não pode? Então, quer dizer, tudo bem você ir lá pra Avenida Paulista e pedir então pelo assassinato de bebês, mas você dizer que um ministro está errado, aí é um crime, é um absurdo. Veja essa incoerência. Além disso, eu e você, como um cristão, nós precisamos entender o risco que nós também corremos. Então, não dá para ignorar que se um cidadão pode ser processado pelo que ele disse, logo podem processar os cristãos por aquilo que eles pregam ou pelos posicionamentos bíblicos que nós cremos. Isso aí não demora muito, porque regimes totalitários começam aos poucos. Regimes totalitários começam construindo na sociedade a ideia de que alguém lá no governo sabe melhor do que ninguém o que pode ou o que não pode, e o que deve ou o que não deve ser falado ou feito. Por isso, é um tempo que nós precisamos estar em oração pelo Brasil e posicionados. Ore por uma nova geração de líderes públicos que farão justiça nessa nação. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência. Já se inscreve aqui no canal para não perder nada. Eu espero vocês no próximo vídeo, beleza? Chama a vinheta aqui comigo, pessoal, em 3, 2, 1. Vai lá.